Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje você verá a história de Ofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote Eli, desde o começo até a trágica morte. Então fique até o final para que vocês entendam o que de tão grave eles fizeram a ponto de Deus ceifar a vida deles. Ofni e Finéias foram os dois filhos do sumo sacerdote Eli. A história de Ofni e Finéias está registrada na Bíblia, no primeiro livro de Samuel. O texto informa o quão ímpios os dois irmãos eram, apesar de pertencer à família sacerdotal de Israel. Como Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote de Israel, ambos também eram sacerdotes. Na verdade, a primeira vez que são citados na Bíblia, Ofni e Finéias são descritos como sacerdotes do Senhor, no contexto da disputa entre Ana e Penina, esposas de Eucana. Ofni e Finéias viveram no final dos tempos dos juízes de Israel, após a liderança de Josué e a divisão dos territórios em Canaã. As tribos israelitas foram lideradas por juízes. Aquele foi um tempo de muita turbulência na nação, pois o povo alternava entre períodos de obediência e períodos de desobediência, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, devido ao pecado, por várias vezes Deus permitiu que o povo de Israel fosse afligido por povos estrangeiros. Se na primeira referência a Ofni e Finéias, os bíblicos descrevem como sacerdotes do Senhor, na segunda referência, o texto revela o tipo de pessoa que cada um deles realmente era. Em sua linhagem, o fato de Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas na prática diária eles eram verdadeiros filhos de Baal, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 18. Isso significa que Ofni e Finéias eram ímpios, corruptos, inescrupulosos e sem valor algum. Na Bíblia, os filhos de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam a idolatria, que se envolviam com a imoralidade e que propagavam a mentira e a rebeldia. No exercício de sacerdote, eles eram extremamente corruptos. Dominados pela cobiça, Ofni e Finéias chegaram ao ponto de roubarem até mesmo a oferta do Senhor. Quando os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, Ofni e Finéias tomavam para si a porção que não lhes pertencia, nem que para isso eles tivessem de usar a violência. E o comportamento dos irmãos levou a população de Israel a desprezar as ofertas ao Senhor. Como se não bastasse tudo isso, Ofni e Finéias ainda se deitavam com as mulheres que eram voluntárias em servir em alguma tarefa relacionada ao funcionamento do tabernáculo. Esse tipo de prática, inclusive, se assemelhava à prostituição cultual, que era comum entre os cananeus. A fama dos profanos de Ofni e Finéias se espalhou por Israel. O sumo sacerdote Eli também falhou em corrigir o comportamento de seus filhos, e isso foi a ruína de sua casa. O estado de impiedade de Ofni e Finéias atingiu um nível tão elevado que quando Eli tentou repreendê-los alertando para a iminência do juízo de Deus, eles simplesmente ignoraram o aviso. Na verdade, àquela altura, Deus já os havia entregado completamente à sua própria depravação, de modo que seus corações endurecidos e suas mentes cauterizadas já não tinham mais sensibilidade para se arrependerem. O texto bíblico revela que Deus avisou a Eli que seus filhos profanos morreriam no mesmo dia, e foi nesse contexto que Deus usou o jovem profeta Samuel para anunciar o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Tal como Deus havia avisado, Ofni e Finéias encontraram a destruição de uma forma muito trágica. Eles morreram numa batalha contra os filisteus em Afeque. Na ocasião de suas mortes, o exército de Israel foi derrotado e a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos.
Ao saber o que havia acontecido no campo de batalha, o sumo sacerdote Eli caiu da cadeira em que estava e morreu ao quebrar o pescoço. Aquela tragédia ainda motivou o nascimento prematuro no neto de Eli. Quando a esposa de Finéias recebeu as más notícias, ela entrou em trabalho de parto e, antes de morrer, deu ao recém-nascido o nome Icabod. Esse nome fazia referência ao fato de que a glória de Israel havia sido perdida, porque a Arca da Aliança tinha sido tomada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Deus abençoe a todos!